Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão. Eu não ia perder essa oportunidade, né, gente? Quando que a gente tem filme sobre cowboys, não é mesmo? Pois é, eu vim falar com vocês aqui sobre um novo drama lindíssimo intitulado Alma de Cowboy, estrelado por Idris Elba. A produção foi lançada lá no Festival de Toronto de 2020. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme por lá e vim contar pra vocês aqui em primeira mão, antes da estreia, por que vocês precisam ficar de olho quando a produção entrar lá na Netflix. A produção ainda traz o astro de Stranger Things, Caleb McLaughlin, e vocês precisam e muito assisti-la. Vem comigo que tá na hora da gente bater um papo incrível. Vem. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, muito obrigada por estarem aqui comigo. Aproveita que você já chegou e não deixa de se inscrever aqui no canal. Veja se você está inscrito, ok? Porque eu vejo que tem muita gente que não é inscrito e que está assistindo os vídeos. E além disso, não se esqueça também de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Quero falar com vocês sobre esse novo drama intitulado Alma de Cowboy, uma produção que em inglês se chama Concrete Cowboy, que foi dirigida aqui pelo Rick Staub, que é um cineasta que está começando a construir uma carreira um pouco mais consolidada. A produção foi coescrita por ele e, como eu falei para vocês, traz Idris Elba e também o Caleb McLaughlin como os grandes protagonistas. Mas nós temos aqui também Jharrel Jerome, que vocês conhecem muito bem de Olhos que Condenam, a premiadíssima e aclamada minissérie original da Netflix baseada em fatos reais. Essa produção aqui foi adquirida pela Netflix, ela foi lançada lá no Festival de Toronto, não tinha dono até então, mas a Netflix foi e comprou, e eu fico muito feliz com isso, porque essa é a oportunidade valiosa de você conferir uma produção que valoriza a negritude, valoriza a ancestralidade negra e também traz uma história única sobre um grupo de cowboys real, viu, gente? É um grupo que existe, mas que pouquíssima gente conhece. Pois é, essa produção aqui é uma produção que fala sobre pertencimento e acompanha a história desse jovem garoto vivido aqui pelo Caleb de Stranger Things, que é um garoto que sempre foi rejeitado a vida inteira e acabou crescendo à margem da sua própria existência, sendo um menino muito revoltado, que sempre aprontava em toda e qualquer circunstância. A sua mãe, já sem condições de lidar e de cuidar do seu filho, acaba mandando ele para morar com o seu pai, com quem ele quase nunca teve contato. O seu pai meio que abandonou ele de uma vez por todas e agora essas duas pessoas aqui serão obrigadas a se conhecerem em uma fase muito peculiar. A gente tem aqui o Idris Elba interpretando o pai do Caleb como esse cowboy, um cara simples, um cara de fala mansa e que também é de pouca conversa. E do outro lado a gente tem aqui o Caleb como esse menino revoltado que nunca foi aceito e teme que mais uma vez ele não tenha um lugar que ele possa realmente chamar de lar. E essa produção, à medida que vai trabalhando o relacionamento dos dois, vai mostrando como a cavalaria na comunidade negra é fundamental para acabar com a marginalização dos negros e para evitar com que muitos jovens e muitos adolescentes migrem para o universo criminal mesmo, para uma vida à margem da sociedade, pelo fato de não serem aceitos ou por virem de backgrounds tão delicados e tão complexos que eles realmente ali não têm espaço para crescer e para se desenvolver. Aqui a cavalaria é mostrada como um instrumento de cura, de libertação e de restauração, não apenas de jovens, mas também de seios familiares. E essa produção é inspirada num grupo de cavalaria formado por pessoas negras, intitulado Fletcher Street Urban Riding Club, que é um clube que realmente existe na Filadélfia, composto apenas por negros que são cowboys. E essa produção não apenas joga os holofotes para esse grupo de cavalaria que realmente não é nada conhecido. Eu vou ser bem sincera, até ver o filme eu não fazia ideia de quem eles eram, e eu sei que tem muitas pessoas, principalmente pessoas caucasianas, que jamais ouviram falar disso, não apenas nos Estados Unidos, como ao redor do mundo. E a produção joga o holofote para esse grupo tão seleto, tão precioso, que tem sido responsável por cuidar da vida de muita gente. E é um grupo que também acaba sofrendo muito diante da globalização, até porque a gente sabe muito bem que hoje em dia ser um cowboy de asfalto
fato, não é algo tão comum assim, né? Mas eles estão ali brigando no bom sentido para ter o seu espaço, ter o seu lugar valorizado em uma América, em um mundo que cada vez mais é formado por carros de alta velocidade. E essa produção é um filme que fala a partir da relação de uma pessoa com um cavalo, fala também da nossa relação com a sociedade, da nossa relação com o sentimento comunitário e também com as nossas relações familiares. E o mais incrível de Alma de Cowboy é que aqui alguns dos atores que estrelam essa produção são de fato cavaleiros da Fletcher Street, o que eu achei incrível, porque muito mais do que projetar a atenção da audiência para esse grupo de cavaleiros e cavaleiras, a produção traz alguns deles para dentro do filme como uma forma de honrá-los e homenageá-los. É um filme que, em se tratando de dinâmica relacional, é extremamente profundo, porque fala sobre a importância de nós protegermos e valorizarmos o nosso seio familiar. E fala também sobre como algumas pequenas, grandes atitudes são capazes de transformar o desenvolvimento de um jovem e de um adolescente. A gente sabe que a população negra normalmente está mais perto da marginalização. E isso não acontece só nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil também. E é claro que quando você amplia o acesso, não apenas à cultura, à arte, mas também a uma vida de esporte, quando você amplia o acesso do povo negro a outras oportunidades, eles não apenas começam a se enxergar de forma diferente, como começam a enxergar um futuro que antes, por conta da marginalização, eles não conseguiam ver. E é lindo a forma como o filme consegue ser universal por causa disso. Embora ele trate de uma situação que é muito segmentada lá nos Estados Unidos, que é o grupo Fletcher Street, as motivações da produção, as lições ensinadas, toda a reflexão que o filme produz é realmente mundial, é global, se comunica comigo, se comunica com você, se comunica com qualquer pessoa que possa estar assistindo o filme. E eu fico muito feliz pela Netflix ter adquirido essa produção exatamente por isso, porque aqui a gente tem a oportunidade de mais de 120 países conhecerem o Fletcher Street, esse grupo de cavalaria, e também conhecer um pouco mais da profundidade das raízes afro-americanas, o que eu acho tão lindo, porque isso precisa ser cada vez mais explorado nas telonas e também aqui, é claro, nas telinhas. Gente, Concrete Cowboy, A Alma de Cowboy, é um filme sobre família. Ao mesmo tempo que é um filme sobre dinâmica familiar, também é um filme que é uma espécie de coming of age. É um filme que fala sobre a transformação nessa fase tão complicada que um jovem e um adolescente está passando. Principalmente quando se trata de um adolescente que veio de uma situação de marginalização, veio de uma comunidade muito mais simples e muito mais pobre e humilde. Então é um filme que mescla várias circunstâncias. O filme ele não é perfeito, ele tem uma direção muito simples, uma fotografia também que é bem simples. O ponto alto da fotografia são realmente as cenas em que o contraste da escuridão é explorado, então a gente tem algumas cenas que se destacam mais do que as outras, mas em geral é uma fotografia um pouco mais simples, não se destaca tanto assim. E a produção também se apropria de vários clichês dramáticos, o que é praticamente natural num filme de drama. Pode ser que algumas pessoas se incomodem com alguns clichês dramáticos que são usados aqui, mas eu vou ser bem sincera, isso pra mim passou de forma bem despercebida, não é algo que faz com que o brilho da produção seja retirado, porque no final das contas, Alma de Cowboy é um filme que traz realmente reflexões essenciais, pontuais e que se comunicam conosco. É um filme que consegue te absorver para dentro de uma outra narrativa, para dentro de um outro contexto e faz a sua visão de mundo ampliar muito, principalmente sobre a forma como as comunidades negras precisam ser tratadas e valorizadas. Alma de Cowboy é um filme pelo qual eu me apaixonei, eu assisti esse filme em setembro de 2020 e ele segue latente aqui na minha mente, numa memória extremamente viva, porque foi um filme que me marcou muito e me mostrou como há sempre algo novo que a gente ainda pode aprender sobre comunidades e principalmente sobre a importância de viver em comunidade. E se você
Gostou desse vídeo? Não sai daqui não, fica aqui comigo. Alma de Cowboy, Concrete Cowboy, estreia na Netflix no dia 2 de abril. Trouxe esse vídeo pra você em primeiríssima mão. E é claro, se você quer conteúdos em primeira mão, me acompanhe lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema, que eu estou lá te esperando. Ok? Um beijo pra todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.